Boa noite, meus irmãos. Aqui é pastor Carlos Schultz e nós vamos falar sobre hoje vistos, dificuldades, mas também alegrias e um pedido de oração muito importante por causa desses vistos. Fiquem com a gente e nos acompanhem. Boa noite, meus irmãos. Aqui na Romênia são 10h30 da noite, aí para vocês 6h30 da tarde, e a gente vem gravar aqui esse vídeo, um conteúdo bem especial, questão dos vistos. Olha. Seguinte, gente, pela graça de Deus, nós já conseguimos a primeira parte do processo desse visto religioso, essa extensão de mais 3 meses, que é o parecer favorável do Ministério de Culto, que é o órgão controlador e regulador de todas as atividades religiosas aqui na Romênia. Agora falta nós entrarmos Agora o que falta é apresentarmos esse documento com uma série de outros documentos na imigração. Como é que funciona a questão dos vistos na Romênia? Gente, existem algumas coisas que eu não consigo entender, né? Os missionários que estão aqui também não entendem muito bem, mas para que você peça essa questão do visto religioso pelos primeiros 3 meses, você precisa ter alguns documentos. Um deles aqui é um documento certificado pelo setor aqui dos zoneamentos de que você tem um alojamento, algum local para ficar. Isso tem que ter o stamp, o carimbo do governo, e para isso, para alugar um apartamento, para ter isso, você precisa estar na Romênia. Então eu não consigo fazer. Por que eu não saio com isso do Brasil? Porque eu não conseguiria. Eu não conseguiria ter essa comprovação se eu não viesse aqui primeiro e alugasse um apartamento. E dentre algumas outras coisinhas que eu não quero me delongar. O plano de saúde aqui romeno, que precisa ser, o seguro-saúde romeno que precisa ser apresentado, isso só pode ser pedido aqui. Existe uma série de requisitos que só podem ser feitos em solo romeno. Mas agora, para que eu peça essa extensão de visto de 3 meses, eu preciso estar em solo brasileiro ou em algum outro solo internacional, que nós escolhemos Portugal. Então, no dia 28 agora deste mês de novembro, estaremos nos dirigindo a Portugal. Por que Portugal? Porque lá temos a nossa família, né? O Tomé e a Anice são tios da Juliandra, a Sara, o Israel. A Sara é prima da Juliandra, Israel, o marido. Então, nós temos pessoas lá que podem nos receber. Então, estejam orando por esse processo agora da segunda parte de visto, porque nós teremos gastos nesse sentido e já tivemos gastos a mais daquilo que gostaríamos. O que aconteceu? Os irmãos já estão sabendo que na hora de embarcarmos para vir para a Romênia, apesar de todas as cartas que apresentamos, eles não queriam nos deixar embarcar porque não tínhamos passagens de volta. Isso tem se tornado muito frequente na Europa, porque ainda que eu tivesse direito de 3 meses, eu teria que ter uma passagem já de volta. Enfim, nos forçaram ali para não perder a passagem para cá, que custou caríssimo. Eu acabei gastando R$5.500 de passagem para Portugal. Gente, com o dinheiro que eu ia gastar aqui com as empresas low cost, eu gastei R$3.500 a mais do que eu deveria, porque eu conseguiria ir e voltar com o valor que eu paguei só de ida para lá. Então, graças a Deus teve um irmão que nos ajudou aí com uma parte desse dinheiro, mas nós tivemos outros gastos. Por exemplo, toda a papelada que eu preciso apresentar, ela precisa estar com certificado de AIA e mais uma tradução juramentada. A tradução juramentada e o certificado de AIA são muito caros. Por exemplo, eu gastei em torno de R$1.600 com a certificação de AIA e mais R$1.300 para traduzir os documentos. Só que para cada vez que eu vou para um órgão público, um tradutor juramentado tem que estar comigo. Então eu pago a presença dessa pessoa. Pois bem, eu trouxe a documentação toda certinha, mas chegando aqui, precisei de novos documentos. O grande problema aqui na Romênia é que, apesar de existir uma legislação
o órgão interno ele pode mudar o tempo todo a documentação exigida, não há uma segurança jurídica. Então, eu tive que gastar mais dinheiro daquilo que nós tínhamos, mais daquilo que nós tínhamos planejado. Né? E nós não temos ainda a passagem de volta de Portugal. Isso nos aflige um pouco, porque temos medo de eles nos barrarem, ter que comprar uma passagem mais cara, enfim. Por que nós também não temos essa passagem de volta para Portugal? Porque esse é um outro problema, porque eu tenho que me apresentar no consulado romeno, os arquivos vão ser uploadados antes disso. O problema é que eles não te dão uma data. Existe uma data mínima prevista, mas essa data pode ser sempre prorrogada em 15 dias. Então tiveram missionários que conseguiram isso num tempo muito curto e outros que demoraram 1 mês e 15 dias. Então não existe assim uma segurança também nisso. Por quê? Porque infelizmente é prol do governo romeno, de alguns setores, pagamento de propina, de uma bênçãozinha, e é coisa que crente não faz, mas eles esperam, então eles protelam muito. Então estejam orando por isso, é algo que está nos deixando um pouquinho angustiados, especialmente porque os vistos não têm sido concedidos assim, as extensões de maneira fácil. Vou usar o exemplo de um missionário aqui, o Jefferson. Ele conseguiu o visto dele de extensão para cá, mas a esposa não e nem os filhos. E a esposa tem que retornar para o Brasil. Eles ficaram mais de 4 meses longe um do... Lá no Brasil ela conseguiu o visto dela, mas os filhos não conseguiram a extensão, porque missionário era ela e não os filhos. Enfim, eles vieram para cá, tentaram resolver esse problema e não estavam conseguindo. E aí, o que aconteceu? A moça do consulado falou para eles em off isso, tá bom? Disseram a eles que deixa os filhos, deixa vencer o visto deles, aí eu consigo aqui fazer uma extensão. Porque aqui na Romênia me parece que a legislação não atribui crime para filhos menores a questão de se tornar um ilegal no país. Se torna uma posição de sem visto e aí conseguir aqui dentro do país. Eles arriscaram, fizeram isso e conseguiram, mas havia o risco de, por exemplo, eles serem mandados de volta para o Brasil, os pais terem que ir junto, e aí voltar só depois de 6 meses, que é o prazo legal. Então são coisas que nos angustiam muito, meus irmãos. Eu peço a oração para que Deus nos dê, primeiro, calma, sabedoria, entendimento, que Deus abra as portas. A gente agradece muito já muitas coisas que Deus tem feito, né? Porque não são só problemas, né? Nós vemos a mão de Deus na nossa vida. Conseguimos um apartamento bom, pagando em leu e não em euro, equivalente, né? Mas não vou sofrer com a variação de câmbio, com um domino, né? Um senhorio, o dono do apartamento aqui. O pai dele viajou muito para o Brasil, gosta de brasileiros, então ele gostou muito da gente, deu preferência para nós alugarmos aqui. Nós temos uma professora de língua romena, que também é a nossa tradutora. Ela gosta muito, é casada com um brasileiro, fala o português, então isso nos ajuda no aprendizado da língua. E ela não tinha, por exemplo, horário mais para aulas, era muito atarefada, mas quando soube que nós éramos descendentes de romeno, ela abriu espaço na agenda para nos ensinar. Então Deus tem nos abençoado muito, né? Uma outra novidade, nós ganhamos uma cama, não temos o colchão ainda, mas o Davi já tem uma cama. Então Deus tem abençoado de muitas outras formas aqui. Então a gente vê, né, as bênçãos do Senhor, mas também vemos os desafios. Então pedimos aos irmãos aí as orações para que a gente se lembre de quem é o nosso Deus sempre e não deixe o medo tomar conta da gente, né? Que nós não queremos que nenhum de nós fiquemos ilegais, isso não vai acontecer. Eu, como crente em Cristo Jesus, não concebo esse tipo de coisa. Então nós oramos para que Deus nos conceda esses vistos com facilidade. E uma outra questão que pode ocorrer, e que tem ocorrido com todos os missionários aqui, você apresenta o documento, e como eu disse, como não tem uma segurança jurídica, isso muda de semana a semana, então eles vão e pedem outro documento. Eu preciso lá tirar esse documento, carimbar com o certificado de AIA, passar novamente por uma tradutora juramentada, apresentar ela perante o cartório. Isso aconteceu com o Jefferson muito. Vai num dia, eles pedem uma coisa, volta no outro, e apresenta, disseram, não, agora tem que fazer outra coisa, e vai de novo. Tudo para cansar, tudo para que eu se ofereça propinas. Então,
Queremos, além disso, pedir então orações para que nós consigamos levantar mais mantenedores pontuais, porque eu acabei pegando um plano de saúde internacional da Talent Trust, que é para missionários. Eu pago $240 ao mês. Não, tem uma igreja que está nos ajudando, a Igreja Batista Redentor de Jundiaí. Os meus pais têm ajudado um pouquinho, mas eu não tenho todo o dinheiro para pagar ainda esse plano de saúde. Está saindo daqui dentro de nossas verbas, mas isso tem feito falta, né? Então eu não posso comprar no colchão algumas outras coisas porque não estou ainda inteirado 100% disso. E o grande problema é que descobri agora que eles não aceitam, assim, o Talent Trust vai nos ajudar em caso de emergências, mas o governo romeno, para talvez prestigiar os próprios planos de saúde, eu teria que pagar um plano de saúde por esse espaço antes de eu entrar, porque eu não posso pagar ainda a saúde pública, porque eu não tenho esse visto especial de 3 meses. Então eu preciso pagar um plano de saúde à parte, mais dinheiro que vai sair, coisa que a gente não estava programado, porque isso é uma mudança recente, há menos de um mês. Então isso nos gera aí um déficit no nosso orçamento. Então nós precisamos levantar alguns mantenedores pontuais que nos ajudem aí. Que a gente precisa ver agora essa questão da passagem de volta de Portugal. Precisamos ver esse outro plano de saúde, esses gastos que nós tivemos com documentação a mais que nós não estávamos contando. Então nós queremos aí levantar em torno aí de 4 a 5 mil reais para quitar tudo isso. É muito dinheiro. Então estejam orando para que a gente consiga aí normalizar as nossas finanças, estejam orando para que a gente consiga os vistos para todos os familiares, porque o que acontece? Se os meus filhos não forem aceitos neste visto e a gente for, eu tenho que depois voltar para a Romênia, dar uma entrada no segundo visto para pegar o terceiro, que não seria necessário, eu vou ter que pegar aí, gastar as 440 euros a mais. Isso ocorreu com os outros missionários. A gente não tem esse luxo de dispor mais de tanto dinheiro. Então estejam orando para que a gente consiga esses vistos todos. Tá? E nós queremos agradecer aí o apoio, as orações. Espero que tenham curtido o vídeo do nosso apartamento. O nosso próximo vídeo vai ser sobre a viagem missionária que nós fizemos para Dragoneste e Otsi. E pegamos algumas imagens e vai ser muito legal esse próximo vídeo, tá bom? Eu gravei esse aqui porque precisamos muito das orações, precisamos do apoio financeiro e precisamos agora enfrentar esse grande desafio do visto nessa quarta-feira em Portugal. Que Deus os abençoe. Uma boa noite.